Boa tarde, meus amigos cooperados e cooperadas da Cooperativa Vale do Rio Doce. Aqui é o Felipe Bernardes da Nexus Agroambiente. Vamos para mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região de hoje, sexta-feira, dia 4 de agosto de 2023, até a próxima sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Vamos inicialmente falar sobre a temperatura nesse momento no nosso país, temperaturas elevadas, e principalmente elevadas, se levarmos em consideração essa época do ano, e isso já é uma decorrência do El Niño, tá? Então o El Niño aí promovendo temperaturas elevadas em pleno inverno em boa parte do Brasil, cuja temperatura nesse momento no Brasil Central variando entre 30 e em alguns locais até 35 graus, como por exemplo a região do Mato Grosso e também algumas partes da região da Amazônia e também do Nordeste. Trazendo um panorama agora de forma geral em relação à chuva, nesse momento, possibilidade de chuva apenas no extremo sul do Brasil e no extremo norte. Já boa parte da região central do nosso país nesse momento não tendo identificado, nenhum fenômeno aí de chuvas nesse momento, até mesmo no litoral nordeste com escassez de chuva nesse momento, tá? Na tarde dessa sexta-feira. Aproveitando que estamos falando de chuva, vamos falar um pouquinho sobre a umidade relativa do ar. Então, a umidade relativa no Brasil, nesse momento, considerando boa parte do Brasil central, tá? Então a umidade está na casa dos 21%. E essa umidade ela é baixa, então implica em cuidados importantes relacionados principalmente com a saúde e também com a incidência de queimadas. Então toda essa faixa alaranjada que pega desde da região norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, passando por boa parte do Vale do São Francisco até o litoral nordeste e também alcançando boa parte da região centro-oeste e a parte sul da Amazônia, umidade na casa dos 20%. Então a gente está na casa dos 20 a 30%. Inclusive, devido a essa baixa umidade relativa do ar nessa região, nós temos aqui dois alertas do nosso Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? Então nós temos aqui o nosso Brasil. Nessa área em alaranjado, que pega aqui boa parte da região centro-oeste, nós temos um alerta de baixa umidade. E essa baixa umidade é um registro de umidade possível na casa entre os 20% de máxima e 12% de umidade relativa, de mínima, perdão, em algumas regiões. Tá? Então aqui nós temos, além de problemas que podem ocorrer da ordem de queimadas, existe também perigos até mesmo para a saúde, devido à baixa umidade relativa do ar. Então, nesses casos, nessas regiões, consumir muita água é fundamental nesse período, em decorrência então dessa baixa umidade relativa. E nós temos também nessa área em amarelo, que pega aqui boa parte do estado de Minas, São Paulo, se estendendo até para a região nordeste, nós temos também uma baixa umidade, porém uma umidade na casa entre 20% e 30%. Já não é uma umidade tão baixa assim, mas mesmo assim requer cuidados. E o outro alerta que nós temos é na região extremo norte do Brasil, especificamente no norte aí da região amazônica, da região Amazônia, onde já é um evento oposto, que seria de chuvas intensas. Então, basicamente, nesse momento no Brasil, chuvas intensas com possibilidade de ocorrência apenas nessa região aqui, do extremo norte do nosso país, tá? Falando agora sobre a questão da monitorização de secas, na verdade da intensidade de seca, aqui eu gostaria de chamar uma atenção importante. Nós temos a região amazônica registrando em muitos locais uma seca severa ou extrema. Então, boa parte aqui do Vale do Rio Amazonas com seca severa. E boa parte aqui também, já na divisa aqui da região amazônica com o centro-oeste. E isso, pessoal, é uma decorrência importante já do El Niño, que causa nessa época do ano uma redução considerável dos regimes pluviométricos na região amazônica. Então é esperado, apesar que a gente torce para que isso não ocorra, um aumento da incidência de queimadas nessa região norte do Brasil em decorrência dessa seca extrema que é uma consequência do
é o Ninho, tá? Agora vamos direcionar um pouco do nosso foco aqui para a região de Governador Valadares. Então, estou dando zoom aqui, ó. Vamos para Governador Valadares e região. Vamos observar o meteorograma aqui, esse gráfico que aparece na parte inferior do nosso vídeo, tá? Então nós temos aqui, ó, para o Governador Valadares, basicamente, o comportamento climático nos próximos dias, ele deve permanecer basicamente constante, ou seja, de hoje, sexta-feira, dia 4, até terça-feira, dia 8, nós temos a máxima na casa dos 28 e 29 graus e a mínima na casa dos 16 e 17 graus. Vai ser comum durante esses dias o céu aberto na maior parte do tempo e não só durante o dia, mas também durante a noite, tá? Então, céu aberto durante o dia e durante a noite, mínima na casa dos 28 e 29 graus, perdão, máxima na casa dos 28 e 29 graus e mínima na casa dos 15 e 16 graus. A partir de quarta-feira, o tempo tende a ficar um pouco mais nublado. Em decorrência disso, a temperatura máxima ela deve recair um pouco e a mínima deve se elevar um pouquinho, chegando na casa aí dos 18 graus. Expectativa de chuva muito baixa, porém com um conforto térmico, né, uma menor quantidade de calor sendo registrada a partir de quarta-feira até domingo, dia 13. Em relação ao total acumulado, fazendo uma análise agora para o nosso Brasil, só para a gente fechar a nossa previsão do tempo de hoje, nas próximas 12 horas, basicamente chuva ocorrendo na extremidade norte do nosso país, já o resto do Brasil como um todo, sem nenhuma expectativa de chuva para as próximas 12 horas. No cenário das próximas 24 horas, chuvas também ocorrendo apenas na região norte. Nos próximos 3 dias, uma formação de chuva aqui próxima à região do Uruguai, que tende a alcançar também o Rio Grande do Sul, e chuvas também se mantendo aqui no extremo norte do Brasil, porém, chuvas de baixa intensidade e também de baixo volume total. Então, nos próximos 3 dias, praticamente o Brasil inteiro sem ocorrência de chuva. E nos próximos 5 dias, já temos aqui uma possibilidade um pouco maior de chuva em todo o Rio Grande do Sul e pegando uma parte importante de Paraná e Santa Catarina. E novamente chuvas podendo ocorrer aqui na região amazônica, mas um ponto importante a ser observado é que a região central do Brasil registrando praticamente, né, zero de chuvas, o que é comum para essa época do ano, porém associado à baixa umidade relativa do ar e também a elevada temperatura, pode vir a ter problemas aí relacionados com as queimadas. Já no cenário de 10 dias, já projetando aí um modelo climático para 10 dias de previsão até o próximo domingo, dia 13, uma possibilidade de chuvas ocorrendo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Porto Alegre, um total acumulado possível na casa entre os 45 e 60 milímetros, e também na região amazônica. Porém, mesmo tendo chuvas registradas nessa região para os próximos dias, né, uma possibilidade de chuva nesses próximos dias, ainda é abaixo daquele esperado para a região nessa época do ano, o que agrava a situação de escassez hídrica nessa região. Pessoal, dessa forma a gente finaliza mais uma previsão do tempo para Governador Valadares e região. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.